Olá! Como sabem, as conexões da área de trabalho remota permitem que dois computadores compartilhem dados e aplicativos online. Com isso torna-se útil para acessar arquivos e programas de longa distância. Embora as medidas de segurança geralmente exijam senhas, o que você acha de se conectar à sua área de trabalho remota sem a preocupação de lembrar de uma senha? O tutorial explica como se conectar a uma área de trabalho remota sem uma senha no Windows 11. Serão 4 formas diferentes. E o legal é que as dicas não ficarão restritas apenas para quem utiliza a versão do Windows Pro. Iniciamos usando a diretiva de grupo. Um editor de política de grupo é uma ferramenta que os administradores usam para definir as políticas de controle de acesso do usuário. Você pode usar esse recurso para desativar senhas. O Windows Home Edition não oferece suporte à diretiva de grupo porque é um sistema sem domínio. No entanto, você pode habilitar o editor de diretiva de grupo local em seu dispositivo Windows Home. Para permitir conexões de área de trabalho remota sem senhas, fazemos os seguintes procedimentos. Primeiro faço um teste para ter a certeza que está bloqueando. Nas explicações, minha máquina host terá o IP 192.168.15.12. Pressione as teclas Win mais R no teclado para abrir a caixa de diálogo Executar. Digite gpdt.msc na caixa do campo de texto e pressione Enter. O editor de diretiva de grupo local será aberto como resultado. No painel de navegação à esquerda, expanda os conjuntos de políticas de configuração do computador. Em seguida, navegue até as seguintes pastas: Configurações do Windows, Configurações de segurança, políticas locais, opções de segurança. No painel direito, clique 2 vezes em Contas. Limite o uso em contas locais de senhas em branco somente ao logon no console. A janela Propriedades será exibida. Escolha Desabilitado e clique em OK para salvar as alterações. Isso permitirá que os usuários se conectem remotamente sem usar uma senha. Se você quiser ativar a opção de senha novamente, basta seguir as mesmas etapas e selecionar Ativado. Vamos fazer um teste de conexão para saber se irá funcionar. Antes, uma observação. Para este teste irei acessar um outro computador de minha própria rede local, porém o procedimento pode também ser feito de forma que acesse de fora da rede. Para isso será necessário criar regras de redirecionamento de portas em seu roteador. É importante também criar uma conta local apenas para esta finalidade. A conta que eu criei tem um nome de neutro e irei fazer o teste com ela. E aí está. Estou fazendo o acesso da máquina cliente ao meu host, permitindo o acesso apenas com o nome. Seguimos para a segunda forma de conectar remotamente. As políticas de segurança são outra maneira de se conectar remotamente sem senhas. Essa ferramenta é semelhante ao editor de política de grupo, mas específica para o computador local. Isso significa que quaisquer alterações feitas na política de segurança local serão aplicadas apenas ao computador local, enquanto as políticas de grupo abrangem todo o domínio. Siga as etapas. Primeiramente vou me certificar que está com a obrigatoriedade de senhas novamente. Pressione o Win mais S no teclado para abrir a pesquisa do Windows. Digite sequipol.msc na barra de pesquisa e pressione Enter. Selecione o resultado no topo da lista para abrir a diretiva de segurança local. No painel de navegação à esquerda, navegue até as seguintes pastas: Configurações de segurança, políticas locais, opções de segurança. Agora vá para o painel direito e clique 2 vezes em Contas. Limitar o uso de senhas em branco na conta local apenas para logon no console. Isso abrirá a janela Propriedades dessa política. Selecione Desabilitado e clique em Aplicar OK para salvar as alterações. Acesso liberado sem uso de senha. Para habilitar novamente, basta seguir esta última etapa e alterar ao padrão. Terceira forma, usando o editor de registro. Um detalhe importante, sugiro fazer um backup do registro antes de qualquer alteração, por questões de segurança. Antes de tudo, para saber se o procedimento irá dar certo, vou checar se está na exigência de senha.
Clique em Iniciar e digite Regedit na caixa de pesquisa. Selecione a opção Editor do registro na lista de resultados. Se o controle de conta de usuário aparecer, clique em Sim para conceder permissão. Isso abrirá o editor do registro na tela. Na barra lateral esquerda, navegue até a seguinte chave de registro que mostra em tela. Duplo clique na chave e altere para 0. Salve as alterações. Se quiser voltar ao formato anterior, faça o mesmo procedimento trocando pelo número 1. E aí está. O acesso liberado. Vamos à última forma de liberação, usando um prompt de comando e até mesmo criando um arquivo .bat. Antes, confirmo se está configurado com a obrigatoriedade de senha. Vamos ao procedimento. Abra um prompt de comando e digite a seguinte linha mostrada em sua tela. A execução desse comando alterará o campo de dados do valor para 0 e desativará a obrigatoriedade de senha. Se você quiser reativar o prompt de senha, execute o mesmo comando, mas substitua o 0 no final por 1. Desta forma, o comando ficará assim. Uma forma fácil também é criar dois arquivos .bat. Um seria para habilitar e o segundo para desabilitar. Para isso, abra o bloco de notas, copie e cole o comando em tela. Salve com o seguinte nome e extensão. Desativa rd.bat. Crie um segundo arquivo, da mesma forma, alterando a sequência para o número 1. Salve o arquivo com o seguinte nome e extensão. Ativa rd.bat. E você novamente manterá a obrigatoriedade de senha no acesso. Uma observação. Precisará ter privilégios de administrador, então para facilitar você pode criar um atalho apontando para os arquivos .bat e em propriedades deixar definido para executar como administrador. Veja o exemplo. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e que seja útil na aplicação de seu trabalho. Se gostou, peço por favor que deixem seu like e não esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!